Estamos aqui na Associação Médica Cearense, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje, nós teremos aqui o Capitão Wagner. É um prazer, muito obrigado aqui por sua presença. É uma honra para a Associação Médica Cearense tê-lo aqui para poder dividir conosco o seu programa de governo na área da saúde. Perfeito, doutor. Saudar a todos, agradecer à Associação Médica Cearense pelo convite. A gente está aqui à disposição para qualquer questionamento e até para receber as sugestões que a associação possa ter porventura para enriquecer ainda mais nosso plano de governo e a futura gestão. Isso, a gente já aproveita aqui e lhe presenteia com um livro de 100 anos da Associação Médica Cearense. Para quem não sabe, a entidade médica mais antiga do Estado foi fundada em 20 de fevereiro de 1913. Certo? Então, uma entidade centenária. Obrigado. Que a história da medicina do Ceará passa aqui pela Associação Médica Cearense. Então, é motivo de honra para nós ter sua presença aqui, né, para dividir conosco o seu projeto. Excelente, pode ficar à vontade, doutor. Então, estou ansioso aqui. Vamos lá. Então, a gente vai dividir aqui em blocos, né? A gente vai começar com saúde primária. Segundo o Ministério da Saúde, cada equipe de saúde da família deve atender entre 3 e 4 mil pessoas, né? Fortaleza tem, em média, 2,5 milhões de habitantes. O senhor acha que o número de equipes e os componentes das equipes são suficientes para a cidade de Fortaleza? Doutor, excelente pergunta. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde de Maracanaú, em fevereiro de 2023, a gente viu uma defasagem das equipes de saúde da família. Em uma certa área da cidade estava descoberta dessa atenção primária e desse trabalho dos nossos agentes comunitários de saúde e também da equipe como um todo. E logo em seguida a gente já iniciou um processo para a realização de um concurso. Nós fizemos concurso lá em Maracanaú, graças a Deus. Antes de sair da gestão, nós contratamos, nomeamos esses agentes comunitários de saúde, ampliamos as equipes também com os demais profissionais e com ampliação dessa cobertura, logicamente, os índices e os indicadores de saúde preventiva em Maracanaú quase todos dobraram. Tanto que em 2022, a nota do Previne Brasil lá em Maracanaú, antes de eu chegar, era nota 5. Eu cheguei somente em 2023 e a partir de um trabalho iniciado na gestão anterior, a gente conseguiu chegar a uma nota de 9,27, que é a nota atual desse primeiro quadrimestre do ano de 2024, que é o momento em que eu deixei a gestão em Maracanaú. Então a gente sabe o quanto é importante para que a gente tenha não só um bom resultado no Previne Brasil, mas para dar atenção devida às famílias, equipes que possam estar no posto de saúde e em campo também realizando esse atendimento. E infelizmente em Fortaleza esse número ainda é insuficiente. Lógico que a gente sabe que a dimensão da cidade é muito grande, 2,5 milhões de habitantes. Houve uma ampliação do número de postos de saúde, mas para além dos postos de saúde a gente precisa ampliar também as equipes para atender de melhor forma e até para melhorar também o índice do Previne Brasil aqui no município de Fortaleza. A gente sabe que entre as maiores causas de morte por doença estão o AVC e o infarto agudo do miocárdio. E os fatores de risco principais para essas doenças são diabetes, hipertensão, obesidade e tabagismo. O que fazer para melhorar o tratamento dessas patologias na saúde primária? Doutor, de novo voltamos à minha gestão lá como secretário de saúde de Maracanaú. A gente conseguiu quase que dobrar o número de consultas de hipertensos e diabéticos. Isso teve um reflexo muito positivo no atendimento de emergência, diminuíram as procuras tanto na UPA como no hospital do município em virtude desse trabalho preventivo que a gente fez. A obesidade é um problema grave também, que lá em Maracanaú a gente trabalhou não só nos postos de saúde, mas em parceria até com a Secretaria de Educação. Através do programa Saúde na Escola, a gente estruturou nossas equipes para estar permanentemente visitando as escolas para dar uma assistência não só aos alunos e professores, mas também às famílias desses alunos. Então lá em Maracanaú a gente conseguiu avançar muito por conta também dessa prevenção feita na escola, com a equipe odontológica visitando a escola para aplicação de flúor e outros procedimentos odontológicos, com as enfermeiras nos ajudando também com o trabalho preventivo junto às mulheres, especialmente o exame de prevenção do câncer do colo do útero foi dobrado lá. Quando a gente chegou lá, viu uma dificuldade muito grande, que as mulheres faziam esse exame e demorava 7 meses pela entrega do resultado. E com o trabalho intenso que a gente fez para o resultado sair no próprio hospital de Maracanaú, a gente derrubou esse prazo de 7 meses para 7 dias. Hoje a média de entrega desse exame é de 7 a 10 dias. Então a gente fez um trabalho muito forte na prevenção, porque a gente entende que é muito mais barato para o município, é muito mais eficaz e eficiente tratar de forma preventiva. Como o senhor falou, controlar a obesidade, controlar o peso, na verdade, das pessoas, e fazer esse trabalho permanente
em relação a hipertensão e diabetes, dá um resultado muito bacana. A gente iniciou lá no segundo mês de gestão a entrega de medicamento em casa para aqueles pacientes acamados, para aqueles pacientes mais idosos, e a nossa equipe de agentes comunitários de saúde, ela foi equipada primeiro com um tablet, depois com medidor de pressão, com um equipamento para medir a glicemia também, e isso fez ter um controle muito maior e mais eficiente da obesidade, da hipertensão e também da diabetes. E acredito que isso é muito importante que se faça também em Fortaleza. Ótimo. Segundo os dados da OMS, o Brasil integrava a lista dos 20 países com menor taxa de imunização em 2021. Houve já um avanço, né, nos últimos anos, mas ainda nós não atingimos os 95% que a OMS sugere como ideal. Qual a sua proposta com relação a isso? Olha, também em Maracanaú a gente ampliou a cobertura vacinal, porque é um dos itens também que dá a nota do Previne Brasil. A gente entende que esse trabalho de imunização da população, principalmente a população mais jovem, é importante que se faça, e a gente não só defende que isso aconteça, mas todo e qualquer esforço que for necessário para que a prefeitura possa alcançar essas pessoas que estão com cartão de vacina fora do período adequado, para que a gente possa atualizar esse cartão de vacina e também ter a continuidade da aplicação das vacinas e ter a imunização adequada das crianças, dos jovens, dos adultos e também dos idosos, porque temos vacinas específicas para os idosos. A gente vai evitar todos os esforços para que isso aconteça. Bom, a gente vai passar aqui para outro tema que é importantíssimo, que é a saúde mental. Né? A gente sabe que o número de adolescentes e adultos com transtornos psiquiátricos tem aumentado muito nos últimos anos, né? Piorou depois da pandemia do Covid-19, mas há um aumento crescente. Inclusive, há também um aumento no número de suicídios e lesões autoprovocadas não letais, né? Que eu não sei se o senhor sabe, mas as automutilações, para o psiquiatra, ele trata como tentativa de suicídio, né? Então você vê a gravidade. O senhor tem alguma proposta com relação a esse tema? Doutor, como o senhor falou muito bem, o legado da pandemia do Covid-19 foi, infelizmente, o aumento do problema de saúde mental. Hoje toda família tem alguém com problema de saúde mental, seja uma ansiedade, uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno qualquer. E tanto fizemos isso em Maracanaú, ao reestruturar a nossa rede de atenção psicossocial. Lá nós temos uma especialista, a doutora Letícia, que é psicóloga, que iniciou um trabalho trazendo os psiquiatras para se envolverem também, tanto no trabalho preventivo dos nossos postos de saúde, como também um trabalho nos nossos CAPs. A gente, além de reformar as estruturas do CAPs adulto, CAPs AD e CAPs infantil, a gente equipou melhor essas unidades. Quando eu falo em equipar, com mais mão de obra, com gente mais capacitada, com qualificação permanente e com os utensílios necessários para que a gente pudesse melhorar os atendimentos. A gente sabe que Fortaleza é uma cidade muito maior, que carece de mais recursos, se carece de mais recursos humanos, né, além dos recursos financeiros, e a gente quer trabalhar não só para estruturar os nossos CAPs, mas também para ter nos nossos postos de saúde um primeiro contato, seja com psicólogo, porque é fato que psiquiatra é um profissional que é mais difícil de encontrar no mercado, é um profissional cuja remuneração é mais elevada, e não dá para ter um psiquiatra em cada unidade de saúde, mas ter psiquiatras responsáveis por um conjunto de unidades de saúde, ter o psicólogo presente em cada posto de saúde, em alguns casos nas escolas, é um caminho para que a gente possa ter uma rede de atenção psicossocial melhor estruturada. A gente precisa também ampliar as vagas de internação para pacientes com problemas de saúde mental, porque a gente tem hoje o Hospital de Messejana e tem alguns leitos conveniados entre a prefeitura e, se eu não me engano, o Hospital Luz de França. Tem um hospital que tem algumas vagas conveniadas com a prefeitura, só que são vagas insuficientes, até porque você tem o Hospital de Messejana para todo o estado do Ceará e ter essas poucas vagas contratadas pela prefeitura não dá vazão à necessidade que existe hoje da população. Então, melhor estruturar essa rede de atenção psicossocial com profissionais, com mais equipamentos e também com a garantia da medicação, né, que é vital para evitar que se agrave um problema relacionado à saúde da mente. Como o senhor falou, o número de pessoas que têm tirado a própria vida e têm se automutilado cresce a cada dia, e é uma doença que afeta todas as camadas sociais, desde a pessoa menos abastada até a mais abastada. As famílias todas têm sofrido com isso, e a gente tem sim a convicção que é importante a prefeitura fazer um esforço para melhorar essa estrutura. Ótimo. Vamos passar aqui para outro tema, que é o trânsito. A gente sabe que já houve um avanço, né, com a diminuição
de mortes por acidente de trânsito com controle de velocidades, mas as emergências ainda estão cheias de acidentes automobilísticos. E como a prefeitura também é responsável o órgão responsável pelo trânsito, o que o senhor, enquanto prefeito, pensa em fazer para tornar o trânsito mais seguro para todos, né? Doutor, por acaso eu sou especialista em legislação de trânsito. A gente conhece as determinações do Código de Trânsito e, infelizmente, a Prefeitura de Fortaleza não tem cumprido o que está previsto lá no CTB, que diz que grande parte do recurso que é arrecadado a partir das multas tem que ser destinado para a educação e para a prevenção. Nós tínhamos escolas de trânsito aqui em Fortaleza, cujos alunos da rede municipal frequentavam para conhecer desde cedo as regras de trânsito. Essas escolas foram fechadas, estão completamente obsoletas. A gente perde a oportunidade, doutor, também com a verba de publicidade, que é um valor razoável, né? Um valor de quase 100 milhões de reais por ano, ao não fazer, através dessas verbas de publicidade, campanhas de conscientização também da população, de uso do capacete, uso do cinto de segurança. Eu me lembro que antigamente a gente via na TV toda hora esse tipo de campanha. A gente não tem tido isso hoje. Então, fazer um trabalho preventivo nas escolas, usar o recurso de publicidade da prefeitura para fazer um trabalho educativo é muito importante. E ter, logicamente, um órgão de trânsito que esteja não só aplicando a multa às vezes é necessária quando há reincidência, quando o usuário insiste em cometer a infração que coloca a vida dele, a vida de outra pessoa em risco e que pode gerar a ocupação de um leito de hospital por meses e meses. É importante que a prefeitura, para além da aplicação da multa, também tenha trabalhos educativos com essa população para conscientizar quanto às regras de trânsito e também evitar que esses acidentes superlotem o JF, que acho que o grande gargalo do JF é justamente a questão do trauma ocasionado pelos acidentes de motocicleta em especial. Isso. Ótimo. Tendo em vista o aumento da cobertura pelos programas das equipes de saúde da família nos últimos anos, houve um aumento na solicitação de exames, encaminhamento a consultas especializadas e indicação de cirurgias. O que fazer para que os equipamentos de saúde da prefeitura tenham um número maior de atendimento? Como o senhor enxerga aí esse problema? Muito bom, doutor. É muito interessante porque a saúde tem uma dinâmica toda específica, né? Eu estava lá em Maracanaú e havia uma demanda muito forte de consulta com um proctologista. E a gente contratou um proctologista e colocou numa unidade básica de saúde. Zeramos a fila para consulta, de imediato surgiu a fila dos exames. Isso. Depois da fila dos exames sanada, vem a fila das cirurgias. Então, essa dinâmica da saúde exige agilidade da gestão e também planejamento para que a gente não tenha gargalo durante esse processo. E, logicamente, ter um sistema de regulação que interaja de forma mais eficiente com o próprio sistema do Estado, né? A gente tem um Fast Médico no Estado e a Prefeitura de Fortaleza também acho que adotou o Fast Médico. Eu encontrei uma dificuldade em Maracanã porque eram sistemas diferentes que não conversavam. Quando você tem o mesmo sistema que conversa com a rede de saúde do Estado e com a rede federal, isso acaba facilitando, né, o atendimento e agilizando, logicamente, o diagnóstico e os procedimentos. Eu aprendi que o que mata no problema de saúde não é a doença, e sim a demora no atendimento. Eu tenho um amigo que foi candidato a vereador, Reginaldo, e entre ele diagnosticar, realizar o tratamento e se curar de um câncer, ele levou 6 meses. Então, a rapidez e a agilidade do diagnóstico foi que salvou a vida dele. E a gente entende que quando os sistemas de regulação estiverem conversando entre si, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Governo do Estado e as unidades federais, a gente vai ter, logicamente, um fluxo mais fluido. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor falou, a demanda também acaba aumentando quando essa fluidez vem a surgir. E é por conta disso que a gente defende não só a melhor estruturação da nossa rede municipal de saúde, mas também parcerias com a iniciativa privada. Na hora que a demanda for maior do que a nossa oferta, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma parceria com hospitais privados que no período da noite estão com equipamentos ociosos e podem ofertar esse serviço mais barato para a prefeitura. Algo parecido com o que o Dória fez lá em São Paulo e a época foi muito eficiente. Eu conversei com o Dr. Wilson Polari, que era secretário de saúde na gestão do Dória, hoje está lá em Goiás, e ele me explicou que isso foi uma ação que gerou uma fluidez, uma agilidade e uma satisfação muito grande da população. Lógico que a gente precisa também estabelecer critérios para que isso aconteça, e no nosso plano de governo a gente tem uma previsão de determinar para os procedimentos um prazo limite para que ele seja realizado na rede pública. Não sendo realizado na rede pública, a gente vai dar um voucher para que a pessoa possa procurar uma unidade credenciada e conveniada para realizar, seja uma consulta especializada, seja um
exame, seja uma própria cirurgia, a gente fazer isso em parceria também com a iniciativa privada. Aproveitando esse tema, qual é a melhor forma de gestão que o senhor entende para os equipamentos de saúde? Administração direta, organização social? Como seria a escolha dos gestores? Por concurso, por qualificação? Doutor, eu tive uma experiência lá em Maracanã com a nossa UPA da Pajuçara. Quando eu cheguei lá, tinha um OS que estava saindo, porque a OS fez um trabalho muito abaixo do que o contrato previa, e a prefeitura tomou para a gestão própria. E a gente conseguiu colocar a UPA em ordem. Eu cheguei lá, tinha médico com salário atrasado 3 meses, o prédio estava para cair na cabeça das pessoas, cheio de infiltração, e num espaço de 5 a 6 meses a gente colocou a casa em ordem. E na sequência a prefeitura resolveu fazer uma licitação para contratar um outro OS. E eu fiquei muito preocupado. Eu disse, será que a gente não vai viver a mesma situação que a gente viveu anteriormente? Só que a OS que assumiu conseguiu não só manter o padrão da nossa gestão, como gerou até uma certa economia para o município. Então, eu acredito que não existe um modelo que seja mais eficiente que o outro. O que a gente precisa ter é transparência no formato de gestão, a gente precisa ter uma fiscalização por parte da prefeitura quando, logicamente, o equipamento foi entregue à OS para que ela possa honrar com o que está previsto no contrato. Feito isso, eu não vejo dificuldade em relação a esse tipo de parceria. Adotei o modelo de gestão própria e foi exitoso, e também com a OS foi exitoso. Tem alguns municípios que estão, por exemplo, colocando a atenção primária para ser gerida por OS. Aqui em Fortaleza, parte é OS e parte é gestão própria, certo? Lógico, quando a gente chegar, a gente vai avaliar o que cada OS está fazendo. Se a OS está tendo êxito na gestão, ela vai permanecer, se não, a gente vai substituir para a gestão própria ou contratar um outro OS. Ótimo. Associada a isso, a gente vem os profissionais. A gente sabe que todo o profissional ele tem que se sentir acolhido e prestigiado pelo seu patrão, né? Para que ele possa prestar um melhor atendimento e ter um melhor resultado no tratamento médico. E também a gente sabe que na saúde, para você estabelecer protocolos, avaliar resultados, também precisa de uma equipe bem já motivada, né? Motivada e unida, né? Então a gente sabe que existem inúmeras formas de contratação hoje na prefeitura. Existe cooperativas, existe CLT, existe estatutário, até uma seleção com duração de 1 ano. Qual é o melhor modelo que você acha para o profissional de contratação que você entende? Doutor, sou suspeito para falar porque eu sou servidor público, né? Lógico que a gente sempre vai defender o servidor público, né? E o concurso público como ferramenta de contratação que traz a estabilidade, que traz a longevidade da política pública, né? A gente se preocupa muito com gestões que são gestões de governo, a gente quer gestões de Estado, né? Gestões que tenham continuidade. Então eu defendo o concurso público, logicamente a gente vai priorizar isso, mas a gente sabe também que tem toda a questão relacionada à lei de responsabilidade fiscal que limita a questão do pessoal, e existem outras alternativas através da contratação pela própria OS ou outros formatos. Eu acho que o modelo cooperativo ele está cada vez mais perdendo força e ao longo do tempo acredito que ele vai desaparecer do mercado. Então o modelo de contratação que eu acho que vai perdurar é o concurso público, que eu defendo, e também através da OS, que é contratado por CLT, se não me engano é isso. Eu já vi também contratos de médico direto como PJ, né? Eu já vi isso aí também acontecer em Maracanaú. Há alguns questionamentos em relação a isso, mas eu acredito que os dois modelos mais adequados é o modelo do concurso público, que é o estatutário, né? Que é o estatutário, e em segundo lugar a CLT, que garante os direitos do trabalhador, então defender esses dois. O outro tema é o abastecimento dos equipamentos de saúde. A gente sabe que o abastecimento com insumos, os materiais, as OPMS, né, as óteas e próteses, esse abastecimento é um ponto crucial em toda a gestão hospitalar, e que quando esse abastecimento não é feito de forma adequada, causa um prejuízo muito grande. E sabemos também que o sistema de licitação da prefeitura é muito burocrático. O que é que o senhor pensa para tentar mitigar essa dificuldade? Doutor, quando a gente fala de abastecimento, o planejamento é essencial para que a gente identifique o que a gente vai precisar para o atendimento do paciente. Como eu falei agora há pouco, lá em Maracanã a gente contratou o proctologista para atender uma demanda de consulta. Resolvemos uma surgir de exames, depois surge a de medicamento. A partir das consultas que são realizadas, mais medicamentos são ministrados.
Eu vi isso muito forte lá em Maracanaú, quando a gente deu uma atenção mais específica para as famílias atípicas. O senhor sabe que os próprios planos de saúde hoje estão com uma série de restrições em relação às terapias, em relação ao atendimento de famílias atípicas, por conta do custo, que segundo os representantes dos planos, algumas vezes já está superando o custo da oncologia, que é um custo elevadíssimo. Então, a gente precisa ter um planejamento muito forte para que a gente consiga dar vazão à demanda, que é crescente, especialmente em relação à saúde mental, em outras áreas também, e garantir que o IJF, por exemplo, não tenha pacientes com 2, 3 meses ocupando um leito pela falta de um fio cirúrgico, pela falta de uma prótese, um órtese. Esse planejamento, na minha opinião, é extremamente importante para que a gente garanta o abastecimento e não tenha os leitos ocupados durante muito tempo por um único paciente. Na medida que eu faça a cirurgia mais rápido, o leito vai estar vago e outro paciente vai estar podendo ocupá-lo. O senhor falou aí no Instituto José Frota, e o próximo tema é esse. O que a gente sabe na rede secundária do município, tem hospital no Conjunto Ceará, na Parangaba, em Messejana, Antônio Bezerra, Barra do Ceará, quer dizer, eles são bem distribuídos geograficamente, né? Quais ações você acha que esses hospitais podem fazer para diminuir a fila do frotão? Doutor, o senhor falou de um tema importante. Se cada hospital secundário tiver os insumos e os profissionais suficientes para o atendimento, a gente não vai ver o que eu vi semana passada. Eu estava gravando em frente ao IJF, gravando para propaganda eleitoral, e 2 senhores encostaram em mim para fazer uma reclamação. Um deles disse: olha, eu sofri um acidente lá na Perimetral, aí fui para o Frotinha do Antônio Bezerra. Cheguei lá no Frotinha do Antônio Bezerra, tinha um médico, mas não tinha um equipamento de raio-x. Aí me mandaram para o Frotinha da Parangaba. Cheguei no Frotinha da Parangaba, tinha um raio-x, mas não tinha um médico. Aí me mandaram para o JF. Estou aqui no JF, me mandaram de volta lá para o Frotinha da Parangaba, que tem um raio-x, e estavam mandando o médico para lá. Veja o trânsito que o paciente teve que ter para ter um atendimento. Eu morei no João 23, e quando criança, quando jogando bola, arrancava o chaboco do dedo, ou torcia o pé, qualquer coisa, a gente era atendido no Frotinha da Parangaba, e de lá tinha um atendimento e voltava para casa. Então é muito importante que essa rede secundária ela tenha uma estrutura suficiente para realizar esse atendimento que de fato é secundário, para a gente não superlotar o JF. E também cobrar do governo do estado a assistência necessária para que esse custo do JF seja compartilhado. Muitos pacientes do JF você sabe que vêm do interior do estado. Não é justo que a prefeitura de Fortaleza venha cobrir esse custo sozinho. Então conversar e dialogar com o governo do estado com muito respeito, como eu fiz quando secretário de saúde de Maracanaú. Mesmo sendo adversário do governo do estado, procurei a doutora Tânia, que me atendeu super bem. As demandas que eu levei de Maracanaú, que ela pôde atender, ela atendeu. O que não dava para atender, ela me encaminhou para Brasília, para o Ministério da Saúde. E lá a gente buscou também. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender que o diálogo ajuda a sanar muitos desses problemas. E que a Prefeitura de Fortaleza não tem como cobrir esse gasto sozinho de pacientes que vêm do interior do estado. Se os frotinhas estiverem funcionando na sua capacidade ideal, se as UPAs tiverem a condição ideal, se o Hospital Nossa Senhora da Conceição tiver a condição deles, se os Gonzaguinhas tiverem a condição deles, provavelmente a gente não vai ter a superlotação que a gente tem hoje no IJF. É uma rede muito grande, cara, para se manter. A gente tem que lembrar que Fortaleza, acho que é a cidade, a capital, tem mais hospitais sob responsabilidade da prefeitura. Se você pegar Recife, acho que tem 2 hospitais. Salvador, no máximo 2 também. Fortaleza tem 10. Então, é uma rede muito cara para se manter, e a gente precisa, logicamente, ter um planejamento para que, no local adequado, o paciente possa ser atendido e receber seu diagnóstico, e não toda vida ter que vir para o IJF. Ótimo. A gente está indo para o último tópico, que é o ensino. A gente sabe que há um aumento no número de faculdades privadas com vários cursos de saúde. Medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, terapia ocupacional. E essas faculdades necessitam de locais para estágios. E muitas delas utilizam os equipamentos do município. Como você entende essa relação das empresas privadas com os equipamentos públicos e o que essas faculdades poderiam oferecer para melhorar o sistema de saúde? Olha, doutor, lá em Maracanaú, graças a Deus, todas as faculdades que nos procuraram para solicitar espaço da nossa UPA, do nosso hospital, dos CAPs ou de qualquer equipamento de saúde para fazer parceria, para que os profissionais pudessem ser qualificados, terminar seus cursos, a gente abriu espaço e os 2 lados saíram ganhando.
A gente conseguiu, num prazo recorde, tirar a UPA de uma situação de quase desabamento para um hospital todo estruturado, muito bacana. Eu me lembro como se fosse hoje, doutor, que os médicos lá da UPA reclamavam que eles estavam discutindo o diagnóstico de um paciente e o parente estava ali do lado e era muito desconfortável para eles fazer aquela discussão. E me pediram uma sala, um local reservado, a gente construiu a sala com ar-condicionado, uma sala bacana. Os próprios alunos da universidade participavam da discussão em relação ao diagnóstico, então eu vejo como muito saudável essa parceria e as faculdades inclusive ajudaram nas reformas, na compra de equipamentos. É uma parceria que a faculdade ganha, que o aluno ganha e a gestão acaba ganhando também por ter o profissional à disposição e por conseguir também realizar pequenos avanços na estrutura de cada equipamento a partir desses convênios. Eu sou completamente a favor desse tipo de parceria. Ótimo, então a gente já encerrou aqui os nossos tópicos. A gente lhe dá aqui mais uns 3 minutos para o senhor falar algum tema que porventura a gente não tenha abordado e que o senhor acha interessante. Doutor, na verdade, eu acho que a gente tocou em quase todos os temas aqui. Falamos de atenção primária, falei um pouquinho da minha experiência lá em Maracanaú. A gente sabe da complexidade que existe na rede municipal de saúde aqui em Fortaleza, mas eu tenho uma convicção muito forte que com uma equipe competente, comprometida, com um prefeito que de fato tome a saúde como prioridade, é possível fazer saúde pública de qualidade. A gente não falou muito da questão dos transtornos. Eu tenho uma paixão muito grande por essa área, tanto que lá em Maracanaú a gente ampliou muito esses atendimentos, tanto na própria gestão, né, com o nosso Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú, como também com o convênio que a gente fez com o IPRED, onde a gente levou o Conecta para Maracanaú. Quem conhece o Conecta, que é um programa de terapias baseadas em robótica, em tudo que há de mais moderno para crianças com transtornos, sabe o quanto ele é eficiente. E esse programa existe aqui em Fortaleza e a gente vai ampliar também esse programa, porque eu entendo que é importante a gente ter um foco muito grande na questão da saúde mental. Nas escolas, nos postos de saúde, a gente ter esse primeiro atendimento, esse diagnóstico é vital para que a gente tenha um tratamento adequado nessas questões da mente. E como o senhor falou, depois da pandemia, um legado negativo que nós temos são esses problemas. Então a gente agradece aqui e deseja boa sorte na sua campanha aí. Obrigado. Muito obrigado. Prazer.